O final tão aguardado de Eu Nunca finalmente já está na Netflix. E será que esse final é realmente bom? Fechou com chave de ouro? E o mais importante, ao longo das 4 temporadas, Eu Nunca conseguiu representar a juventude da geração Z? No primeiro episódio de Eu Nunca, nos deparamos com Ben e a Dave sem ter um longo contato um com o outro durante o período de férias que eles ficaram depois de uma relação sexual. A gente sabe que eles são jovens, que eles não souberam agir durante o momento e pós o momento, e o Ben chega namorando, então eles se trombam ali, mas não é aquela coisa que vai pra frente. E a partir disso, a Dave, que lida com seus sentimentos das piores maneiras possíveis, posso dizer assim, ela acaba se apaixonando pelo bad boy, que diferente dos clichês que a gente via antigamente em filmes teens, né, como Das Coisas que Eu Odeio em Você e por aí vai, ela não muda o cara, não melhora o cara não acorda pra vida, não, ele continua sendo do jeitinho dele, ela usufrui da companhia dele porque ela se conhece, né, como uma mulher que gosta de sexo e tal, e depois ela entende que realmente ele não era o cara indicado pra ela e a série continua, né, a partir daí. E o que rola? A gente vê a questão de relações familiares. A Kamala, que é a prima da Dave, ela tem um medo do novo amor que a avó delas tem, é uma preocupação de ele talvez ser um golpista, o que é justificável, porque a avó dela é uma senhorinha, e esse cara, ele dá uns indícios suspeitos assim pra gente, mas a gente vê um amor familiar tão forte que quase ela faz desistir da sua carreira numa outra cidade para cuidar da avó dela. Felizmente, né, as coisas são conversadas e ela entende que a avó dela é uma pessoa que tem racionalidade suficiente para encontrar um amor. E a gente vê um amadurecimento dessa personagem, né, que ainda que ela seja adulta, mais velha que a Dave, ela tá ali também cometendo pequenos erros, atitudes impensados para proteger aqueles que amam. Enquanto que na Dave a gente vê um amadurecimento maior ainda, porque ela passa a aceitar que a mãe dela é um indivíduo, um ser social, livre, que poderia se apaixonar e ter um romance. E a gente vê que ela aceita isso muito bem e ela tenta auxiliar a mãe nesse processo. Então a gente vai vendo que Eu Nunca construiu ao longo de 4 temporadas um forte amadurecimento da Dave. Tanto que a psicóloga se emociona para falar com ela isso. Que quando ela chegou, ela era uma menininha raivosa e cansada de tudo e da vida, e que ela teve um amadurecimento, ela aprendeu a dialogar, ela aprendeu a resolver os problemas. Mesmo a frustração que ela teve com a Fabiola por questão de uma vaga numa universidade muito selecionada, a gente entende a raiva que a Dave fica, o sentimento de tristeza, de impotência, porque caramba, era muito disputada e a Fabiola nem tinha interesse e tal, e depois passa a ter, mas a gente consegue ver que ela abre, sei lá, nesse mar de decepção que ela estava, ela consegue remar, ela abre para uma nova perspectiva. E ela entende e fica feliz, porque caramba, ela não conseguiu, mas a amiga dela conseguiu uma vaga disputadíssima. E falando sobre relações pessoais, né, a gente vê que a mãe da Dave, ela se abre para um novo amor. A gente vê também que a vida dela todinha, desde que o marido morreu e mesmo durante a vida do marido, ela se dedicar àquela família. Tanto que o momento que ela fica só em casa, ela e o silêncio, ela não se sente confortável com sua companhia, porque ela se acostumou com aquela bagunça, aquele tumulto o dia inteiro. Então a gente vê um autocuidado, né? E vai ser o autocuidado de 2 gerações, a avó e a filha, né, que no caso vai ser a mãe da Dave. Ambas engatam um relacionamento já depois de muito maduras, o que traz essa perspectiva pra gente de realidade que casa com o mundo atual, porque ainda que na cultura deles tem essas coisas, né, de a mulher viúva vai ser viúva eternamente, eles rompem, né, com essa questão da religiosidade para se colocarem em primeiro lugar, o que é uma coisa interessante. E a questão da dúvida de quem realmente sou, que o Paxton tem. Por quê? Porque ele é um jovem, gente, de 19 anos, ele é mais novo que eu já tô com 20 e pouquinho e eu não sei ainda o que eu quero exatamente pra minha vida. Até sei, mas
me dá incerteza, insegurança. E ele que foi para uma faculdade, ele deixa de ser o cara popular da escola, o gato, e passa a ser, sei lá, um fracassado, né? Como ele alega que foi visto, e realmente ele foi tratado dessa forma. Então ele começa a se perguntar quem ele é, porque na escola ele era o rei, mas ele não volta como aluno, ele volta como professor, então ele tem que impor uma autoridade ali, ele tem que ganhar o respeito, ele não pode se enturmar com alunos, nem dar festas com alunos. Já pensou? Eu sou professora de escola pública, imagina se eu dou uma festa na minha casa cheia de alunos, imagina se eu beijo o aluno, gente, é louco pensar essa questão, né? Mas lá a gente vê que ainda assim o Paxton, ele já tinha tido um relacionamento com a Dave, e eles tinham ali a mesma faixa de idade, mas aí se a gente tirar esse apego pela série que a gente tem, é uma coisa assim chocante, vamos dizer, é muito chocante. E é interessante a série retratar isso, né? Porque ele era o garanhão, o cara seguro de si, tinha suas fraquezas, né? Que a gente criou empatia pelo personagem, mas eu não imaginava que eu ia ver assim a identidade dele sendo desconstruída, ele tomando amor pela licenciatura. É muito importante representar os professores recém-formados, que às vezes são destratados quando entram na escola, às vezes são bem recebidos, depende da escola, enfim. E a questão dele amar a licenciatura, porque ser professor é uma profissão tão difícil, e mesmo assim ele se interessou a partir de uma nova personagem que chegou para acalentar o coração dele, né? Porque, querendo ou não, eu nunca tentou engatinhar ali todos os relacionamentos possíveis para deixar fechadinho com chave de ouro. E um outro clichê que eu nunca rompeu foi a questão do grande baile de formatura, que todo mundo se arruma e as meninas estavam todas lindas, mas cada uma estava passando por uma grande dificuldade na sua vida pessoal, então o baile era só uma coisa assim, ai, vamos todas juntas, vamos. Mas acabou que na limusine elas fizeram de certa forma um baile triste, né, de desabafo, de conversa, e cada uma decidiu seguir seu rumo para resolver sua vida. Então a gente vê que a maturidade delas consegue ultrapassar a maioria dos filmes e séries que marcaram a minha geração, de que o baile era a coisa máxima, a coisa suprema. Elas rompem com isso, elas têm um diálogo ali maduro, falam sobre seus sentimentos e vão para casa delas resolver a vida delas da melhor maneira possível. E eu achei isso incrível, né? Então eu nunca consegue tratar a questão do imediatismo, né? Com o desespero de isso agora, a decisão da minha vida é minha universidade, né? A questão de adiar, talvez não adiar. O Paxton trancou a faculdade. A gente vê aquela moça que era uma inspiração para Dave, que quando ela foi para a faculdade, ela desandou, vamos dizer assim, no linguajar pessoal que fala, desandou na vida, foi para bares, não estudou, acabou sendo expulsa. Então, assim, tem até uma leve crítica aí àquelas crianças que são obrigadas pelos pais a estudarem, dedicarem suas vidas todinha aos estudos, sem lazer, sem amigos, sem nada, e que às vezes, quando entra num curso superior, se deslumbra porque tem uma liberdade que nunca fora sonhada por eles. Então, assim, eu nunca consegui desconstruir vários clichês de muitos filmes adolescentes que eu assisti, que provavelmente alguns de vocês também já assistiram, e eu nunca continuo trazendo consigo aquela graça, aquele humor leve, o humor que te faz rir e ao mesmo tempo te emociona, porque a atuação de todos os personagens e a química entre eles são muito boas. Então, assim, a gente se solidariza. Mesmo quando alguns personagens cometem deslizes, erros, a gente tem empatia por eles. A gente consegue relevar as atitudes e a gente consegue tirar pequenas coisas que acontecem nessa série e colocar no nosso dia a dia. Seja nas nossas vivências na vida adulta, porque tem adultos nessas séries, seja também nas nossas vivências na época da adolescência ou na época de quem é adolescente agora. E pega muito a questão da geração Z, né? O uso do celular, compartilhamento de memes e toda essa questão, e especialmente o fato do imediatismo e essa questão desses jovens, né? Alguns jovens que assim, é muito descolado, eu pichar o carro da professora, nossa, que incrível, eu vou roubar alguém, sabe? Então consegue catar essas problemáticas e às vezes transformar em algo cômico e algo satisfatório. Então eu diria que eu nunca consegui fechar a 4ª temporada com chave de ouro. Seria muito incrível se mais pra frente, né, eles
falassem, sei lá, fizessem talvez um filme sobre como foi ou como estaria sendo a vida deles na fase adulta, porque ainda que o Ben seja um namoro de escola barra faculdade para jovem lá, o que acontece? A Dave, ela não precisaria se restringir a isso. Poderia ter um futuro que eles não ficariam juntos para sempre. Isso traria ainda mais veracidade para a história. No mais é isso. Até a próxima.